E aí a gente está falando bastante sobre o read across. Isso é uma coisa que eu sempre gosto de comentar. Eu acho uma abordagem muito legal, muito interessante, ainda mais eu olhando como ponto de Muito vista de útil, né? químico medicinal. E eu gosto muito de ouvir sobre ele. E aí eu vou te perguntar, Nax, para quem talvez esteja nos acompanhando que não faz ideia do que é uma abordagem read across, o que é o read across? E aí eu estou te perguntando isso porque eu já ouvi, por exemplo, de pessoas falarem, pô, não, mas qualquer... E vindo da área de química medicinal, talvez do mundo da inovação que você mencionou, das indústrias inovadoras, pô, você mudar uma metila pode ter um efeito gigantesco na sua molécula e realmente, em alguns casos, sim, existe dentro da literatura. Mas como que o read across aborda esse tipo de problema, sabe? Então, o que é o read across e como ele abordaria esse tipo de problema? Sim, o read across, então, é uma metodologia em sílico, de fato, né? E ele é baseado no princípio de que compostos que são estruturalmente semelhantes vão se comportar biologicamente de uma maneira semelhante, o que é, de fato, a base de todas as metodologias em sílico. A diferença é que o read across tem um componente que é muito mais dependente do expert, porque passa por selecionar análogos que são relevantes, justificar por que esses análogos são relevantes, e a partir disso, para um composto que você não tem dados, que você não sabe o perfil toxicológico, você pode extrapolar e dizer: esse meu composto é suficientemente semelhante a esses análogos ou a esse análogo, que tem esse perfil toxicológico, portanto, eu posso assumir que o perigo da minha substância é semelhante a esse. É um conceito que faz muito sentido, que parece muito simples, mas que na prática é difícil de ser aplicado. E eu acho que, historicamente, os dados têm mostrado isso. Existe um report da ECA, que é a Agência Reguladora de Substâncias Químicas na União Europeia, que fala o grau de diversidade dos tipos de reports que eles recebem de read across e de variabilidade e a falta de informação suficiente para subsidiar esse tipo de tomada de decisão. E a gente entende, porque enquanto toxicologista, é claro que tipo cada um vai lidar com as informações que você tem disponíveis. Pode ser não estar enxergando o universo inteiro, pode ser que você tome uma decisão baseada numa base de dados que você tem, no número de análogos e no modo de definir similaridade, que é totalmente diferente do meu colega do lado. Então, é possível que pessoas diferentes fazendo o mesmo read across vão chegar em conclusões diferentes, dependendo de que experiência que eles têm, de que dados que eles estão usando, etc. Agora, é claro que isso não pode, e eu acho que a gente precisa ser muito cuidadoso por causa de más práticas, nossa, como se diz isso? Tudo Más bem. práticas. Más práticas. Não condenar Condenar. a ferramenta, né? E eu acho que existe muito movimento agora na comunidade científica no sentido de tentar melhorar isso e criar maneiras mais padronizadas ou mais claras de se definir Eu ia te perguntar similaridade. isso. Tá acontecendo, né, um movimento. Eu vejo muito paper sendo publicado sobre boas práticas em read across, como você selecionar, classificação de mecanismo de ação, né? Exato. E uma das principais conclusões até agora é que tipo Tanimoto não é a tua única forma de fazer read across, porque na verdade Tanimoto é uma medida de similaridade química que é útil, mas é muito básica, e acho que tem muitos outros aspectos que influenciam a atividade biológica de um composto que não são necessariamente captados por um cálculo de similaridade por Tanimoto. Existem outros cálculos de similaridade além do Tanimoto que também podem ser abordados, podem ser utilizados, mas o que se tem feito muito hoje em dia é explorar outras formas de se medir similaridade que não só química. Então, uma das coisas que a gente tem pensado é combinar diferentes medidas de similaridade. Então, similaridade química do ponto de vista estrutural, mas também propriedades físico-químicas, dados de metabolismo e dados de atividade biológica. Então, você pode colocar tudo isso num algoritmo. Sim. E aí sim você vai ter uma medida de similaridade que seja mais robusta, a gente espera. Algumas pessoas já começaram a tentar fazer isso, tem uns papers do FDA, inclusive, que faz muita pesquisa nessa área, e da Agência Ambiental Americana, a US EPA. Até agora, eles não conseguiram provar que, por exemplo, usar uma medida de similaridade biológica adiciona tanto valor assim no read across. Eles conseguiram ver que tem uma consistência, traz uma certa robustez para a medida, mas não muda tanto o resultado. Mas a questão é que eles têm utilizado, por exemplo, dados de transcriptômica para fazer essa medida. Então, você pega os compostos e vê num perfil de transcriptômica que genes que são ativados, então compostos que ativam genes similares seriam considerados análogos.
Mas aí tem todas as limitações das técnicas de transcriptômica, que depende de como é que foi feito, que tipo de sequenciamento que você utilizou, como é que avaliou os Você tem que dados. uniformizar o seu dado antes e talvez ele fique limitado. Né? Exato, exato. E aí depois tem também, nem todo mundo faz o mesmo perfil de transcriptômica, então algumas pessoas pegam um perfil de 90 genes, outros de 80, outros de 200, e eles não são necessariamente relacionados, então tem todas essas questões. Então, no meu ponto de vista, essa não é uma boa medida de similaridade biológica, e o que a gente tem agora pensado em fazer na LASA é fazer um pouco de pesquisa nessa área para tentar definir qual é a melhor medida de similaridade, qual é a melhor forma que elas podem ser combinadas para poder a gente, espero, ajudar a ter uma definição melhor de como é que se avalia a similaridade para fazer read-across. Isso é o que está acontecendo de principal, eu diria, na ciência nesse momento. Tem muitas iniciativas diferentes. Você citou o exemplo de, na química medicinal, você retira uma metila e aquilo muda muita coisa. E uma das abordagens que eu vi mais recentemente num paper foi de usar um conceito, acho que se chama MMP, Sim. que se usa muito em química medicinal, que é exatamente saber qual é a consequência de retirar determinados grupos sobre a atividade daquele composto. E aí você consegue, a partir disso, definir quais são os grupos que são químicos para atividade. Então, você sabe, por exemplo, e você usa esse conceito quase de maneira reversa no read-across para dizer, o se eu contrário tiro do essa medida... planejamento de fármacos, né? Exato. Se eu tiro essa medida e mudei muito a similaridade, significa que esse é um ponto importante. Então, os meus análogos têm que ter esse ponto para dizer que o perfil de toxicidade vai ser igual. Essa é uma coisa super interessante. Tem uma metodologia de read-across usando esse princípio que foi desenvolvida pela Procter & Gamble. E eles pesquisam muito isso e eles têm uma base de dados gigantesca. Não esperaria que fosse deles, mas interessante. Eles têm uma base de dados gigantesca, eles usam isso historicamente em vários aspectos. Eles, inclusive, comentam sobre a experiência deles usando esse tipo de abordagem. E parece, até hoje, uma das coisas mais robustas que eu já vi nessa área de inovação, assim, de read-across. Mas, nesse aspecto, não vi nada que eles fizeram no sentido de considerar a similaridade biológica. Assim. Então, acho que tem muita coisa sendo feita e a minha expectativa é de que a gente melhore um pouco as ferramentas que podem estar disponíveis para as pessoas fazer isso, no sentido de tanto ajudar a vida da indústria, mas também dos reguladores que depois precisam avaliar esse tipo de informação. Você acha que a perspectiva do caminho do read-across é que, uma vez uniformizado, ele seja a base de toda a parte da toxicologia em sílico, digamos assim, para a qualificação de impurezas, por exemplo? É para esse caminho que se vai a melhora do read-across ou tem alguma coisa a mais que eu não estou vendo, por exemplo? Eu acho que não só para qualificação de impurezas, eu acho que a aplicação é para qualquer substância que esteja presente, geralmente em baixas concentrações, e para as quais você não tem dados ou que você não pode gerar dados. As impurezas não mutagênicas são um exemplo disso, mas tem vários outros contextos. Na indústria de cosméticos também se preocupa com impurezas, você pode ter impurezas, substâncias químicas que são contaminantes de outros produtos em outros contextos que também precisam ser avaliados. Na própria indústria farmacêutica, você pode ter casos de contaminação de um lote durante a fabricação, por exemplo, por um composto que não deveria estar ali e foi parar no lote, você precisa avaliar o risco. Geralmente, esse é um composto que não tem nada a ver com o IFA, e aí o read-across é uma coisa muito útil nesse aspecto. E no próprio contexto de extraíveis e lixiviáveis, porque, no fim das contas, depois que você passar os 2 portõezinhos de mutagenicidade e sensibilização cutânea, você tem que fazer alguma coisa. Se não for mutagênico... Tem toda uma toxicidade geral. Exato. Então, eu acho que nesse cenário de substâncias presentes em baixas concentrações e para as quais você tem poucos dados, tem um potencial gigantesco. Eu não acho que a gente vai chegar num lugar de dizer esse é o padrão ouro de se fazer read-across. A minha expectativa é que a gente possa refinar quais são os parâmetros que são importantes, sugerir qual é a melhor combinação desses parâmetros, mas, no fim das contas, vai ser sempre o expert que vai dizer. Eu acho que, para esse tipo de composto, eu não quero saber da biologia, porque a química é muito clara. Então, eu tiro isso da minha jogada e meu algoritmo não vai considerar isso. Até fica mais simples o algoritmo. Provavelmente vai ser mais rápido, né? Talvez, sei lá, se ele conseguir entender isso. Então, eu não acho que a gente também vai ter esse padrão ouro, mas eu acho que, se pelo menos, a gente tiver clareza, tiver uma coisa mais robuscada do que simplesmente um Tanimoto, e permitir as pessoas brincarem com isso e depois saberem criar uma boa justificativa, isso já é um grande passo. Sabe uma coisa muito legal que o Anax comentou agora, mas que ele vem comentando para quem está atento ao que a gente está conversando aqui? É a importância do expert. Então, assim, nós, toxicologistas, né, que estamos ali na frente de qualquer que seja o experimento, seja um experimento em sílico, seja um experimento em vivo ou in vitro, o tempo inteiro a gente precisa avaliar não só o desenho do experimento e os resultados desse experimento. Então,
não tenham medo do que a gente está falando aqui, principalmente do in silico, porque eles não vão substituir a posição de um toxicologista ou de um especialista. Por quê? Porque a gente o tempo inteiro precisa avaliar, interpretar e concluir sobre aquele resultado. Então, isso que o Anax trouxe agora para coroar, né, essa exemplificação com o Read Across eu tenho várias opções, eu tenho vários métodos que eu posso usar para fazer a avaliação daquela substância. O especialista tem que julgar qual que é o melhor método ao ser utilizado, né? Então, tá aí um ponto que a gente não pode temer e, muito pelo contrário, que a gente precisa acompanhar e se desenvolver para que sejamos especialistas melhores ainda todos os dias e com todas essas ferramentas que estão sendo criadas para facilitar a nossa vida e para ter resultados mais robustos e mais fidedignos àquele cenário de exposição. E só um outro ponto importante, acho que só para esclarecer, já de clarificar. Já ia falar inglês. Para esclarecer isso que o Nathan falou, na verdade, assim, é importante pensar que o Read Across é uma das tantas metodologias in silico disponíveis, né? O que a gente está falando das perspectivas de se desenvolver Read Across não tem nada a ver com substituir outras metodologias. Na verdade, é mais uma das opções que tem uma aplicação num conceito, num cenário muito bem estabelecido, né? E a gente continua pensando em continuar desenvolvendo as metodologias que são baseadas em SAR, os modelos estatísticos e outras cositas más. Mas o Read Across é uma dessas ferramentas que tem uma aplicação definida. Assim, importante esclarecer isso para as pessoas não ficarem pensando a gente vai usar o Read Across para fazer esse HM7 agora. Talvez tenha uma aplicação muito importante para nitrosaminas, inclusive, né? Porque você precisa depois entender qual é a melhor nitrosamina para você escolher uma TD50 quando você não tem um dado de carcinogenidade para pode acontecer muita coisa, né? Pode formar molécula novas que a gente nitrosaminas, nitrosaminas que a gente ainda não está conhecendo. Mas é importante entender que são modelos diferentes que têm aplicações e limitações diferentes. E, de novo, volta para aquilo que eu falei. É um experimento, é uma ferramenta, e a gente precisa saber pensar quais são as limitações dessa ferramenta, quais são as vantagens, quando que eu posso usar cada uma e qual é o meu papel enquanto expert usando cada uma dessas. E eles são complementares, né? Eles podem ser complementares. Por exemplo, o método estatístico associado a um Read Across, ele te dá ele torna o modelo muito mais robusto, porque agora você sabe estatisticamente que o seu Read Across foi efetivo ou não, enfim. Eu Exatamente. acho que eles são complementares, né? E volta no conceito de peso de evidência, porque se você usa um Read Across com uma outra ferramenta em sílico com um dado in vitro, você está se munindo de várias informações que vão dar uma segurança para o teu argumento.